Olá pessoal, aqui é o William Jacob e está no ar mais um episódio do Café com o Espiritismo. Escreva estas palavras ainda sobre a emoção da notícia da morte da cantora e compositora Marília Mendonça e mais 4 pessoas que estavam com ela na aeronave que caiu no dia 5 de novembro. Por ser uma pessoa famosa, conhecida e admirada por muita gente, é natural que aqueles que cantavam as suas músicas, conheciam sua trajetória ou mesmo ouviram falar dela, sintam-se emocionados e até mesmo tristes com a notícia. Faz parte. E para nos falar um pouco sobre morte, escolhi um trecho, um pouco longo, é verdade, do livro Depois da Morte, de Leon Denis, no capítulo 13, que diz: Ela, a morte, é apenas uma transformação necessária, uma renovação. Na realidade, nada morre. A morte é apenas aparente. Só a forma exterior muda. O princípio da vida, a alma, mantém-se na sua unidade permanente, indestrutível. Ela se encontra além do túmulo, ela e seu corpo fluídico, na plenitude de suas faculdades, com todas as aquisições. Luzes, aspirações, virtudes, poderes, dos quais enriqueceu-se durante suas existências terrestres. Eis os bens imperecíveis, dos quais fala o Evangelho, quando ele diz: nem os vermes nem a ferrugem corroem, e os ladrões não os furtam. São as únicas riquezas que nós podemos levar conosco, utilizar na vida futura. A morte e a reencarnação, que se lhe segue num dado tempo, são duas formas essenciais do progresso. Rompendo os hábitos acanhados que havíamos contraído, elas nos obrigam a adaptar nosso espírito às 1000 faces da ordem social e universal. Quando a noite da vida chega, continua Leon Denis dizendo, quando nossa existência, semelhante à página de um livro, vai se virar para dar lugar a uma página em branco, uma nova página, o sensato passa em revista seus atos. Feliz aquele que nessa hora pode dizer: meus dias foram plenos. Feliz aquele que aceitou com resignação, suportou com coragem suas provas. Estas, rasgando sua alma, deixaram extravasar tudo que nelas havia de amargura e de fel. Repassando na consciência essa vida difícil, o sensato abençoará os sofrimentos experimentados. Estando em paz sua consciência, verá sem temor aproximar-se o instante da partida. Digamos adeus às teorias que fazem da morte o prelúdio do nada ou de castigo sem fim. Adeus, sombrios fantasmas da teologia, dogmas medonhos, sentenças inexoráveis, suplícios infernais. A vez da esperança, a vez da vida eterna, não mais obscuras trevas, é a luz resplandecente que sai dos túmulos. Vocês já viram a borboleta de asas matizadas despojar a informe crisálida onde se fechou a lagarta repugnante? Viram um inseto que, antes, arrastava-se pelo solo, agora livre, franquear, esvoaçar no ar ensolarado, no meio do perfume das flores? Não há imagem mais fiel do fenômeno da morte. O homem também é uma crisálida que a morte decompõe. O corpo humano, vestimenta de carne, despojo miserável, retorna ao laboratório da natureza. Mas o espírito, depois de haver cumprido sua obra, lança-se numa vida mais elevada, nessa vida espiritual que sucede à existência corporal, como o dia sucede à noite e separa cada uma das nossas encarnações. Compenetrados desses princípios, não temeremos mais a morte. Como nossos pais, os gauleses, ousaremos olhá-la de frente, sem terror. Não mais temores nem lágrimas, não mais aparelhos sinistros nem cantos lúgubres. Nossos funerais tornar-se-ão uma festa, na qual celebraremos a libertação da alma, seu retorno à verdadeira pátria. A morte é a grande reveladora. Nas horas de provação, quando a sombra nos envolve, às vezes nos perguntamos: por que nasci? Por que não permaneci na noite profunda, lá onde não se sente, onde não se sofre, onde se dorme o sono eterno? E nessas horas de dúvida, de angústia, de aflição, uma voz subia até nós. E essa voz dizia:
Sofre para te engrandeceres e para te depurares. Sabe que teu destino é grande. Essa terra fria não será teu sepulcro. Os mundos que brilham no fundo do céu são tuas moradas do futuro, a herança que Deus te reserva. Tu és para sempre cidadão do universo, pertences aos séculos futuros, como aos séculos passados, e na hora presente preparas tua elevação. Suporta então com calma os males por ti mesmo escolhidos. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que brotará nas tuas próximas vidas. Semeia também para os outros, como outros semearam por ti. Espírito imortal, avança com passo firme na vereda escarpada para as alturas, de onde o futuro te aparecerá sem véu. A ascensão é rude, e o suor inundará frequentemente teu rosto, mas, do cume, verás despontar a grande luz, verás brilhar no horizonte o sol da verdade e justiça. A voz que nos fala assim é a dos mortos, a das almas amadas que nos precederam no país da verdadeira vida. Bem longe de dormir sob a pedra, elas velam por nós. Do fundo do invisível olham-nos e nos sorriem. Adorável e divino mistério. Comunicam-se conosco. Dizem-nos, basta de dúvidas estéreis, trabalhem e amem. Um dia, preenchida sua tarefa, a morte nos reunirá.